Olá, pessoal. Estou aqui com o Dr. Mauro Zucchini. E Dr. Carlos Teixeira, diretamente da ASCO, do McCormick Place, em Chicago. Estamos apresentando um pós-plenária dos resultados espetaculares do estudo Adaura, né? É interessante que em todos esses meus anos de ASCO, essa foi a primeira vez que eu vi um abstract, uma apresentação, duas vezes na sessão plenária. A gente teve a apresentação desse abstract em 2020, né, de uma maneira virtual, mostrando os dados sobre vida livre de progressão e que tornou o estudo positivo e aí veio a aprovação. E agora a gente teve a atualização, surpreendentemente, né, positiva, com os dados de sobrevida global, né? Carlos, você pode falar para a gente dos resultados, o que você viu, qual foi a sua impressão? Vamos lá, Mauro. Exatamente, né? 3 anos atrás a gente estava assistindo virtualmente, né, a plenária do Adaura, e naquela época a gente já tinha um dado muito importante que era de sobrevida livre de evento ou de recorrência de 0,17, 0,2, né? Curvas impressionantes. Foi muito impactante. E a gente acaba lembrando dos estudos anteriores com os inibidores de primeira geração que isso não aconteceu, né? Então, naquela época a pergunta era: isso já muda a prática clínica ou vamos aguardar os resultados de sobrevida global? Isso mudou, né? Mudou a nossa prática clínica, né? A droga foi aprovada com essa indicação de doença inicial. E agora a gente teve os dados, né, dos mais críticos da sobrevida global, né? Exatamente. Uma parcela dos nossos colegas já incorporou naquela época essa indicação adjuvante. Inclusive, isso já tem também a aprovação para uso no Brasil, né? Isso. E agora, com os dados de sobrevida global, eu acho que é mais um dado, talvez o dado mais importante, que faz aí um tripé importante para esse estudo, né? Só para a gente relembrar, então, o dado de hoje, um hazard ratio para sobrevida global de 0,49. Então, impressionante. 50, vamos arredondar 50% do risco de redução de morte, né? Então é realmente um dado importante. Isso para estadio 1B, 2 e 3 também. Isso é importante a gente falar, exatamente o mesmo hazard ratio, a mesma redução. Exatamente. E aquela questão, né? Acho que as discussões ainda acabam permeando em relação ao tempo de duração do tratamento. Eu acho que os 3 anos foram respondidos pelo Dr. Roy Herbst, que os estudos anteriores eram com 2 anos, e a ideia de esticar o osimertinib, até porque é uma droga mais bem tolerada, né? Isso talvez tenha feito a diferença nesses dados, né? Acho que é uma coisa importante, primeiro, é que a gente está falando de um inibidor de terceira geração, que tem uma penetração no sistema nervoso central muito melhor, e isso fez uma certa diferença até nos dados de sobrevida livre de progressão em sistema nervoso central. E segundo, que a gente aumentou esse tempo de exposição, de proteção desses pacientes, né? Nos estudos iniciais, mesmo com terapia de segunda geração, utilizamos 1 ano, depois 2 anos. Eu acho que fez a diferença quando a gente veio para 3 anos. E é legal também, né, Mauro, a gente olhar ali nos 60 meses, 5 anos, e os pacientes com 10% de ganho em relação à sobrevida. Então está lá 88%. E 78%. Então, isso incremento de 10%. É muita coisa nessa população, né? Exatamente. Então, acho que esses dados vêm para selar, né, a nossa prática clínica. A droga já está aprovada, já tem a indicação liberada e a gente vai continuar recomendando o tratamento adjuvante depois de quimioterapia. Essa é uma pergunta que a gente se faz, né? Mas o estudo ele contemplou pacientes que faziam quimioterapia e faziam Tagrisso na sequência, e o ganho independe da quimioterapia, mas mesmo assim, pelo menos eu particularmente, né, no seu caso, acho que a gente tem que fazer a quimioterapia porque temos um ganho de sobrevida aí de 5%, entendeu? Exato. Então, se a gente pudesse somar com os 10% da incorporação do Tagrisso, então são quase 15%, a gente pode fazer isso, é um ganho para essa população que tem um risco de morte muito elevado, né? 60% mais ou menos fizeram quimioterapia, e lembrar que o estudo não foi desenhado para responder se a gente deve ou não omitir a quimioterapia, né, Mauri? A gente acaba fazendo porque isso já está estabelecido, né? Isso é um outro dado importante que eu vou perguntar para você, é sobre o teste, né?
como a gente tem que fazer o teste para todo mundo, porque para a gente identificar se o paciente vai tomar medicação ou não, ele tem que ter o teste positivo, né? Então, qual é o momento agora que você tem feito, recomendado fazer o teste? Antes da cirurgia, depois da cirurgia? Como é que você enxerga isso? Isso é um ponto importante. E a gente percebe cada vez mais, né, os grandes colegas aqui na própria ASCO frisando a questão de talvez a melhor maneira da gente sequenciar esses pacientes já no início é com um painel mais amplo, com NGS, mas obviamente que EGFR, ALK e PDL1, isso não tem como escapar hoje, né? Porque isso é critério de exclusão dos estudos de neoadjuvância. Isso aí. Né? E a gente precisa desses dados também para os pacientes que já chegam operados e que a gente vai indicar adjuvância. Então talvez o ideal seja a gente fazer isso antes da cirurgia, para a gente excluir ou não os pacientes da neoadjuvância, né, com quimio e imuno, né, que é uma mensagem importante também, que você realçou, né, o fato de ter a expressão de PDL1, né, alta até, e a presença de EGFR, da mutação do EGFR, né, não indica que aquele paciente tem que fazer imunoterapia, pelo contrário, indica que ele precisa fazer a terapia alvo molecular, né? Exatamente. Então, fazendo aí o EGFR-ALK, você acaba selecionando os pacientes tanto para neoadjuvância quanto para adjuvância. Isso é um cuidado importante, que às vezes o colega tem o dado de um PDL1 alto num paciente que já chegou operado e tem aquele primeiro impulso de prescrever a imuno, né, adjuvante, mas lembrar que se esse paciente tem mutação do EGFE, o melhor caminho para ele é a adjuvância com osimertinib e não a imunoterapia. Então, acho que essa é uma mensagem importante, testar todos os pacientes, né? E o ideal é testar antes da cirurgia. E a outra mensagem fundamental, né, mais importante aqui da nossa conversa, é que a gente tenha, hoje em dia, a gente trouxe o tratamento da doença avançada para a doença inicial em pouquíssimo tempo, né? Exato. Com um ganho de sobrevida significativo. E é isso que a gente tem que os nossos pacientes esperam da gente, que a gente dê o melhor tratamento e, na nossa opinião, né, tratamento adjuvante com Tagrisso, com osimertinib, é o padrão nesses pacientes com a mutação do EGFR e estadio 1B, 2 e 3. Exatamente. E acho que daqui para frente, incorporando isso cada vez mais na prática, a gente vai aprender a lidar também com outro cenário, né, Marco? É o que fazer com esses pacientes que tomaram adjuvância com osimertinib e eventualmente vão recorrer, né? Os pacientes que têm com mutações também, Exatamente. que indicam um pior prognóstico, talvez a gente acompanhar de uma maneira mais próxima, né? Exatamente. E até, enfim, a gente vai ter dados mais posteriores aí do FLAURA2, às vezes é um caminho também para esses pacientes que progridem. Enfim, é um cenário também que vem por aí bastante interessante, né? Bastante interessante e muito promissor. Então fiquem com essa mensagem e até a próxima, pessoal. Até a próxima.